Podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal. Olá, pessoal, tudo bem? Vanessa e Diego por aqui novamente. Agora nós vamos falar do Design Thinking na prática, né? A gente vai falar de um método específico para que possamos encontrar soluções efetivas para problemas complexos. Nós falamos no primeiro podcast que o Design Thinking é uma abordagem que se propõe a resolver problemas de uma forma muito mais suscetível a gerar inovações. E gerar inovações por meio de um processo investigativo, de uma análise, de um processo analítico. Hoje a gente vai falar de um método que se propõe a resolver problemas que são complexos. Um problema complexo, ele não tem uma única solução. Por exemplo, segurança pública. Ele pode ter várias intervenções que trazem benefícios para esse desafio. O Design Thinking, ao olhar o desafio com o olhar das pessoas que estão envolvidas nesse desafio, falamos muito disso no primeiro podcast, ela vai tentar encontrar quais intervenções serão mais eficazes, trarão mais resultados no desenvolvimento, na tentativa de buscar soluções para esse desafio. Então, nesse método, nós estaremos focados nesse tipo de problema, que são os problemas complexos. E no setor público, quais são os problemas complexos que nós enfrentamos? Bem, mais especificamente, no MPF, vamos dar alguns poucos exemplos aqui. Combate à corrupção, repressão ao crime organizado, promoção e defesa de direitos humanos, aprimoramento dos processos investigativos. Não tirei esses exemplos da minha cabeça. Eles são exemplos, são temas, desafios dos quais o MPF decidiu serem prioritários e os colocou no mapa estratégico, no nosso planejamento estratégico institucional, que são os desafios que serão atacados nos próximos anos pelo MPF. E como que o Design Thinking pode ajudar na solução desses desafios? Solução não, né? Nas intervenções positivas, né? Que trarão grandes ganhos para o MPF e para a sociedade. Num primeiro momento, o Design Thinking ele vai se aprofundar no desafio. A primeira parte para trabalhar um problema complexo é entender esse desafio de forma multifacetada. Eu vou olhar para esse desafio com o olhar de quem? Com o olhar das pessoas que estão envolvidas nesse desafio. Então, essa análise inicial, a gente tem uma análise divergente porque ela contempla muitos dados. Os dados que eu já tenho registrados, que eu chamo de dados quantitativos, e os dados que vão ser coletados por meio de investigação, por meio de entrevistas, conversar com as pessoas que estão envolvidas nesse desafio. Quando eu estiver em posse de todas essas informações, né, tanto fornecida pelos dados já registrados quanto pelas pessoas, eu vou ter um trabalho de encontrar padrões para entender quais são as causas raízes daquele desafio. Quais são as causas que, se eu tentar solucioná-las, eu vou ter um resultado muito positivo para o desenvolvimento de uma solução efetiva para o desafio. Para encontrar essas causas raízes, eu vou precisar fazer esse processo analítico para só então propor soluções. Então, o que eu quero destacar aqui é que a primeira parte do Design Thinking, a primeira parte desse método de solução de problemas complexos, ela é completamente analítica e ela vai gerar soluções futuras com base em um processo investigativo, em um processo de reconhecimento de padrões. Por isso eu digo para você, a inovação, para criar soluções inovadoras, eu preciso de mentes que sejam curiosas. Nós falamos isso no primeiro podcast. Eu preciso de mentes que sejam investigativas, muito mais do que mentes criativas. Eu preciso de mentes que olhem a realidade de uma forma ampla e crua. Mas fazer isso não é fácil, né? Nessa primeira fase de investigação, não é, Diego? Justamente, Vanessa, não é uma tarefa fácil, mas a gente tem alguns recursos e alguns artifícios para conseguir concluir essa tarefa. Vamos pegar um ponto que há pouco tu estava comentando aqui, que era justamente esse do reforço na ideia de mergulhar no problema. Já apontaste aqui muito bem o quanto isso é significativo.
Agora eu vou trazer aqui alguns pontos que estão relacionados justamente ao fato de se tomar uma decisão ou se tomar várias decisões com base unicamente na percepção daquela pessoa que está envolvida diretamente na tomada de decisão. Isso é algo que acontece com muita frequência e a consequência desse tipo de atitude, de se tomar uma decisão diante de um problema complexo com base apenas na autopercepção, entre outras coisas, traz como resultado o quê? A limitação do alcance do problema. O problema fica extremamente limitado. A gente não consegue atingir a amplitude plena daquele problema. De modo que, com isso, não se consegue chegar numa intervenção que seja a melhor possível. Logo, não se tem uma resposta adequada àquele problema, uma resposta que seja satisfatória àquele problema. Com isso, além de a gente, então, existir essa limitação desse alcance do problema, surge também a presença dos vieses cognitivos, e eles são vários. A gente poderia aqui falar de uma forma rápida dos vieses cognitivos como esses erros de pensamento que, com frequência, eles estão presentes na nossa vida. A gente é muito habituado a pensar as coisas de forma padronizada. E esse padrão, essa forma recorrente, ela nos traz problemas, sérios problemas para a resolução de outros problemas até mesmo, sabe? Então, a gente tem essa perspectiva. Nos limita muito. Então, uma forma de fugir desse padrão recorrente de pensamento é justamente ampliar a nossa percepção, levando em consideração as manifestações, as participações, tudo que aquelas pessoas que estão na nossa volta e estão relacionadas com aquele contexto do problema têm e podem nos oferecer. Então, é o seguinte, é considerar a posição dos atores, plena dos atores envolvidos naquele processo. É isso que é importante. Por isso, vem a necessidade de se aprofundar as decisões com base em dados quantitativos e qualitativos. É muito importante que a tomada de decisão ela aconteça a partir de uma ampla quantidade de dados quantitativos e qualitativos associados àquele problema que está sendo analisado. Nesse contexto, a gente tem que falar também do processo de análise, que envolve momentos de divergência e também de convergência. E é muito importante que se tenha a divergência no momento de reflexão em torno do problema, no momento de aprofundamento do problema, na ideia do mergulho no problema. É muito importante que surjam ali visões que são divergentes, que logo mais para frente, no desenrolar do processo, elas acabam se tornando convergentes. Então, esse processo de divergência e convergência, ele marca também a boa resolução dos problemas e a boa perspectiva que se surge diante do encaramento de um grande desafio, de um problema complexo. Exatamente, Diego. E no próximo podcast nós falaremos da proposição de soluções, né? Nesse nós nos concentramos no desafio, no conhecimento do desafio, com o olhar das pessoas que estão envolvidas nesse desafio. E no próximo falaremos sobre a proposição de soluções com base nesse processo investigativo que acabamos de expor. Esperamos por vocês lá. Até. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal.